Olá, Touro! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Se você chegou até aqui, essa notícia, essa mensagem é para você. Eu sou a Índia e vamos a mais uma leitura semanal. Vamos ver o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. Sobre trabalho, saúde, finanças, amor, relacionamento. No primeiro comentário aí fixado tem um link para agendamento de leituras particulares. Abaixo da legenda do seu idioma. Aí vocês clicam aí e me enviam a mensagem para darmos seguimentos aos seus agendamentos, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos taurinos. Vamos ver como será a leitura de hoje, para qual grupo se direciona a leitura. Espírito do texugo, seja destemido e audacioso. Muito bem, começamos bem, taurinos. É hora de você ser audacioso, é hora de você tomar as rédeas da sua vida, sem medo, sem indecisão. Muitos de vocês têm medo, né, de falar, medo de agir, aquela indecisão, aquela dúvida. E essa semana convido a vocês, olha, você precisa ser audacioso, pôr as rédeas na sua vida, tomar as rédeas da sua vida. O número 62, 628, o 8 é o número do caixão no baralho cigano, que já vem falando de finalizações e transformações. É o momento de transformação, aonde vai haver algumas finalizações, sim. Aonde você vai ter que colocar a sua vida em equilíbrio. Então você vai fazer aquela análise, o que eu preciso aqui ainda resolver, o que eu preciso pôr em ordem, o que está me preocupando. Cuidado com a autossabotagem, taurinos. Taurinos têm muita dificuldade em desapegar das coisas, em se desapegar das pessoas. E aqui é um momento que vem falando para você, olha, você tem que saber aquilo que você vai falar, para quem você vai falar, o que você vai falar, sim. Mas você precisa ter entendimento, ó, tem coisas que eu preciso falar, tem coisas que eu preciso resolver, eu preciso fazer cortes. Taurinos tem que aprender que vocês não são tábua de salvação. E as pessoas vêm para taurinos e jogando responsabilidades. E agora chegou a hora da virada. É o momento de você olhar para você. E não tenha medo. Olha lá, seja audaz, seja destemido, vai com tudo, vai na fé. Tem oportunidade chegando para vocês, aí tem novidade chegando para vocês, talvez coisas que vocês não estavam nem esperando mais que chegassem, mas vem para vocês. Então tem algo chegando que vai fazer essa transformação, é aquela virada. Tem algo que vocês querem muito fazer. Olha aqui o número 34, o espírito do gafanhoto falando para você, dê seu salto de fé. Então busque a coragem. Tô com medo, vai com medo mesmo. É bem essa energia para vocês. É sem medo de ser feliz. É sem medo de se arriscar. É sem medo de ir para o novo. É oportunidades batendo na sua porta. Claro, tem coisas que vai gerar dúvidas, incertezas, inseguranças. Sim, deixa eu analisar. Não vai tomar decisões precipitadas de forma alguma. Você vai analisar, saber o que você vai falar, saber qual vai ser a sua decisão, para que você dê passos certeiros, pulso firme. A carta de número 34 é a carta dos peixes, que no baralho cigano ela representa a matéria. E a materialização de algo aí que vocês desejam, vocês vão conseguir, desde que você dê o primeiro passo, desse é salto de fé, confiando que aquilo já está acontecendo e vai dar certo. Traga isso para o seu aqui agora. Acesse esse campo da abundância. Os peixes falam de dinheiro. Os peixes falam de abundância. Então aqui já vem falando para você. É o momento para você dar o seu salto de fé. Confiar na sua capacidade. Não coloque medos, insegurança na frente. Porque aí vocês não conseguem desse salto. Então é um momento para vocês que já vem falando, olha, é hora de você se abrir para o novo, é a hora de você ter aquela coragem, a força que você precisa. Busque a espiritualidade, busque ajuda.
Peça clareza nas suas decisões. Vocês estão protegidos, vocês estão sendo guiados pela própria espiritualidade. Ela tira você de uma situação e te coloca em outra. Os bons ventos soprando a seu favor. Então, o seu momento agora é de você confiar em si mesmo. Aquele medo de tomar decisão, aquele medo de fechar uma porta, aquele medo de falar um não, acabou. Não tenha medo, fale, mas sabe aquilo que vai falar. Pense bem no que vai falar, de acordo com a sua situação. Cada um vai entender aonde isso aqui se encaixa na sua vida, na sua realidade. É uma leitura coletiva, pegue apenas que ressoar com o seu momento. Mas um momento para vocês, olha, tem algo que vocês querem conquistar, tem algo que vocês querem mudar, vocês vêm atrás de mudança. Vocês querem tirar os obstáculos do caminho, mas você precisa ser o quê? Audaz e destemido. E dar o seu salto de fé. E aí tudo vai dar certo. Você precisa entender. Você tem o controle de tudo? Claro que não. Não podemos controlar o mundo. Não temos o controle. E você vai ter essa consciência. Então eu solto e deixo as coisas fluírem. Mas eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. Não deu certo dessa forma, eu vou tentar outra forma e dessa vez vai dar certo. Então presta muita atenção às informações que vêm. Preste muita atenção na sua intuição. A intuição de vocês vai estar muito aguçada, muito aflorada. Aliás, está gritando aí para vocês, né? Olha só, a carta da felicidade. Olha o que Delfos traz para vocês. Esse oráculo dos Delfos vem trazendo para vocês, centro da leitura de vocês, a felicidade. E vocês já vão falar, olha, a felicidade ela fala da paz, da harmonia, da tranquilidade. Ela fala da boa aventura, da bonança econômica de vocês no auge, de vocês no topo. Então, isso aqui é o que está na tua energia para esse momento. A esperança. A carta da esperança, ela já vem falando para você. É tirar os véus da ilusão, é manter a sua esperança, a sua fé de que isso vai dar certo, que você vai conquistar, que você vai realizar e você consegue. A carta da missiva. Desculpem. A carta da missiva, ela já vem falando que tem uma notícia, uma mensagem chegando para vocês. Ela caiu na sua energia de bloqueio, na sua casa de bloqueio. Mas essa mensagem chega, essa notícia chega para vocês, seja a notícia que vocês estão aguardando, às vezes estão aguardando há tanto tempo, e essa mensagem chega aqui para vocês. Música celestial. A música celestial já vem falando da sua espiritualidade. Ela já vem falando para vocês, olha, as suas orações que você vem fazendo, pedindo aos céus, pedindo a espiritualidade, um direcionamento, uma guiança, ela vem falando para vocês aqui, olha, está sendo ouvida, está sendo atendida. Aqui tem reconhecimento para vocês. Ela fala dos méritos que vocês têm, não só no campo físico, como no campo espiritual. Vocês têm bênçãos de Deus, bênçãos divinas. Por isso vem as recompensas agora, pela sua fé, por você manter a sua fé ali, sempre firme. E para muitos que não agem momento de oração, peça pela espiritualidade. Sempre ao dormir, ore, seja grato. Mesmo que seu dia não foi bom, mas seja grato. É nesse estado de gratidão que as coisas acontecem. É nesse estado de gratidão que a prosperidade, a abundância, a cura, a saúde chega em nossas vidas. Isso é muito bom. A carta do time do amor. Essa carta do time do amor, ela já vem falando de uma timidez. Ela vem falando para você, olha, não seja tímido nas questões do seu dia a dia. Não seja tímido em relação ao seu campo profissional. Às vezes você não se expressa. Às vezes você é chamado para uma reunião ou para algo e você tem problema de expressão. Aquela coisa tímida, insegura. É hora de você se libertar disso aqui, confiar mais em você, na sua capacidade, no seu potencial. Taurinos, você tem um potencial maravilhoso. Maravilhoso. Basta você acreditar que você é capaz.
A carta da responsabilidade. Aqui ela caiu no seu campo espiritual, já falando para você, olha, responsabilidade com a sua espiritualidade. Cuide da sua espiritualidade. Taurinos, muitas leituras de vocês trazem esse questionamento em relação à tua espiritualidade. Alguns aí deixando a espiritualidade para trás, outros esquecendo, né? Olha só, e mesmo assim vocês não são desamparados. Mas tem muitos de vocês que têm acordos, contratos com a espiritualidade. Isso você já traz de vidas. Cada vez que encarnamos, já trazemos essa bagagem. Temos um contrato. Então, cumpra com as suas obrigações. Porém, essa carta também da responsabilidade, ela vem falando sobre assuntos burocráticos. Às vezes você precisa de um agiota, às vezes você precisa de um fiador, de um avalista. Você está tentando um empréstimo no banco. Essa carta ela fala muito disso. E ela traz para você, seja responsável com seus compromissos, não com os compromissos dos outros. Então, olha a responsabilidade. Muitos aí estão sobrecarregados de responsabilidades que nem suas são. E aqui já vem falando para vocês, olha, já tem um alerta aqui de antemão que eu vou passar. Se alguém vier lhe pedir empréstimo, se alguém me pedir dinheiro, se alguém me pedir algo para você, presta muita bem atenção. Não é muito favorável. A espiritualidade está te mandando sobre intuição, mostrando para você, olha, faça ou não faça. Então, analise bem isso aqui, tá? Analise bem essa energia que a gente acabou de passar para vocês, essa informação, porque vai ser de grande valia para vocês, não só essa semana, mais um mês inteiro, o ano inteiro, para que vocês olhem, isso aqui foi falado lá atrás e eu não me atentei a essa situação. E a espiritualidade está te informando. Seja responsável com aquilo que você está fazendo, seja acordo, seja algo que está relacionado a empréstimos, seja responsável, assuma suas responsabilidades. Agora, não fique fazendo dívidas em vão, né? Porque às vezes você vai fazendo dívidas e depois não sabe nem como é que sai disso. Aqui já vem falando para você, mas se porventura acontecer de alguém vir lhe pedir, já sabe que é uma energia negativa. Então tome muito cuidado, tenha sabedoria, jogo de cintura para sair dessa situação, para não te prejudicar. A carta da inveja no fundo do deck de vocês. Presta muita atenção aí, taurinos. Essa carta da inveja, ela fala de ciúme, de posse. Às vezes você está lidando com pessoas muito ciumenta, possessiva, que acha que você é posse. E você não é a posse. Pode ser vocês também. E é onde vocês vão ver que vocês não têm controle sobre tudo, que as coisas não são assim. E vocês vão ter esse entendimento, eu não consigo controlar tudo. Essa carta, ela fala de sentimentos mesquinhos. Você não precisa de sentimentos mesquinhos. É uma carta que já vem trazendo essa informação para você. Tá? Então, presta muita atenção a essas questões, porque pode estar relacionado à energia de relacionamento, porque ela fala de ciúme, ela fala de rancor, ela fala de intriga, ela fala de maledicências, rivalidades ocultas, falsas amizades. Presta muita atenção. Vocês vão estar em destaque, vocês vão estar com brilho, vocês vão estar alcançando coisas que muitas pessoas achavam que você jamais iria conquistar. E isso pode trazer uma certa rivalidade, pode ser dentro da própria família. Isso pode ser dentro do seu campo de trabalho, nas suas amizades. Sabe, você vai ver nitidamente, tem pessoas que não gostam de ver vocês bem. Sabe quando a gente conta nosso acontecido e a pessoa literalmente mostra que não está feliz com a sua realização. Então, isso também prejudica o seu campo energético. Então, aproveita aí, cuida da tua espiritualidade, se proteja, tome seus banhos de erva, faça suas orações, peça proteção, Arcanjo Miguel, faça essas orações. Existem vários banhos, vários tipos de banhos. Vocês podem tomar banho de alecrim. A gente já costuma ensinar muito banho de alecrim com manjericão e hortelã. É um banho excelente, mistura tudo. Ela, se é fresco, é só quinar na água para que saia o sumo. E aí vocês depois coam e banham-se
esse banho pode se jogar da cabeça aos pés. Se é erva seca, ferva ela com os 2 litros de água, depois mistura com um pouco mais e vá para o seu banho. Depois do banho de higiene normal, joga esse banho dos pés à cabeça. Vocês estão num momento de destaque. Um momento onde as coisas começam a chegar para vocês. Estão tendo novidades, tem mudanças para acontecer. Questões relacionadas ao seu passado retornando para sua vida. E aí é onde você tem que ter aquele jogo de cintura, saber o que você vai decidir. Às vezes é algo que você não está esperando e vem de forma inesperada, tá? Tem muitas coisas positivas, na energia de vocês tem coisas boas e coisas negativas. Então você vai ter que ter equilíbrio para saber decidir e fazer as suas melhores escolhas. Então não tenha vergonha, não seja tímido diante das coisas que se apresentam para vocês. Vamos ver o que mais. Tem uma grande felicidade batendo aí na sua porta. Tem algo muito positivo chegando aí pra vocês. E se venha porque vocês merecem. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês. Cavaleiro de Terra. Taurinos, o Cavaleiro de Terra vem falando pra vocês. Olha, é hora de se esforçar e terminar as coisas. Honre seus compromissos. Olha aqui. Aqui é a mensagem do anjo da guarda de vocês. Falando para vocês, olha, honre os seus compromissos. Os seus compromissos com a sua espiritualidade, seus compromissos com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Termine o que começou. Presta muito bem atenção nas informações que vêm. Porque nada pode ficar, sabe aquela pernas soltas? Tem que estar tudo em ordem, tudo em equilíbrio. Não entramos ainda no ano real. O ano real começa dia 20 de março. Nosso ano novo astrológico começa dia 20 de março. Então aproveita essas oportunidades que estão surgindo para vocês, para colocar a vida de vocês em ordem. Tudo no seu equilíbrio, para que vocês entrem o ano já com essas novas oportunidades, as coisas começando a acontecer de forma benéfica a vocês. A carta da renovação, olha aí, um momento de renovação para vocês. É o momento de vocês revisar e avaliar. Existe aí uma necessidade de uma avaliação dos fatos de forma favorável. Por quê? O momento de vocês de mudar para uma nova direção. A gente acabou de falar e a carta da renovação sai. Então, é um momento oportuno para vocês. O ego. Alguns de vocês aí estão sentindo, sabe aquela sensação de aprisionamento? Talvez porque vocês estão aguardando algo para finalizar, algo chegar para vocês para decidir. E tá nesse impasse. Nossa, eu tô presa a isso. Não, vocês não estão presos. É uma falsa sensação de que vocês estão presos a algo ou alguém ou alguma situação. Alguns de vocês podem estar excessivamente focados apenas nas coisas materiais. E além disso, vocês estão com pensamentos negativos ou baseados no medo. Por isso, saiu a carta para vocês. Olha, dê seu salto de fé. Seja audaz. Destemido. Não tenha medo. Isso cria bloqueios. Impede você de caminhar. Cavaleiro de Água. O Cavaleiro de Água vem falando, taurinos, para muitos aí, tá chegando aí propostas de casamento. Muitos aqui tendo que ter a necessidade de equilibrar as emoções. Surgindo para vocês eventos sociais, olha só, convites para eventos sociais. Aproveitem a oportunidade. Aqui tem algo que está trazendo um equilíbrio. E no campo familiar. A Casa da Lua. A Casa da Lua já vem falando. A Lua vem falando para você. A carta da Lua traz para vocês informações importantes. Então, ela vai falar para vocês: presta atenção na sua intuição. Tem muitos acontecimentos de forma oculta que vocês ainda não sabem, que ainda não viram.
e tá chegando é pra você. Mas ela tá falando pra você, se liberte dos medos que tá te reprimindo, taurinos. Se liberte de qualquer medo. Eu vejo vocês muito tímidos, principalmente em questões que envolvem trabalho, projetos, estudos, conhecimento. Sabe aquele medo, aquele receio, medo de falar? Você precisa se abrir. Existe aqui um bloqueio. O que vocês precisam fazer? Façam terapias para desbloquear. O chácara laríngeo de vocês precisam estar desbloqueado. E é um dos chácaras que vai ser muito usado esse ano de 2026. Então, procure trabalhar o chácara laríngeo para desprender, destravar, para que você se expresse de forma positiva. É através da nossa expressão que expressamos nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, para que aquilo se materialize. Pensem nisso. Aqui tem a carta da justiça. Olha só. A carta da justiça, ela já vem falando para vocês de decisões justas e imparciais. Aqui Arcanjo Aguel vem falando para vocês, olha, faça o que você sabe que está certo. Defenda as suas convicções. Seja responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Então aqui já vem falando para você, tome decisões de forma justa. E isso está acontecendo muito na área de relacionamento. Alguns aí passando por questões no relacionamento, onde está tendo brigas, discussões, desavenças, desentendimentos. E vai chegar aquele momento aonde você vai ter que ter uma conversa franca. Ou decide se fica, ou decide se finaliza de uma vez. Existe aqui duas situações. Para alguns relacionamentos, corte total. Para outras questões, alguns casais aí se dando oportunidade, tendo uma boa conversa franca e se dando uma oportunidade de uma renovação, de uma nova tentativa. Porém, tem a sabedoria, tudo no equilíbrio, na balança. Muitos de vocês aí, olha, tendo que mexer com questões relacionadas à justiça. Quem está já tendo que resolver essas questões, vem notícias aí para vocês sobre isso, para que vocês resolvam de vez por todas. Às vezes é uma cobrança, tá vendo? Porque aqui já vem falando, essa carta time do amor, ela já fala de contratos, ela já vem falando de dívidas, de pensão, ela traz toda essa energia. Então, às vezes tem alguma coisa que ficou pendente aí, relacionada à área de justiça, e tem pagamentos a serem feitos e vem essa cobrança, mas para que você consiga e coloque tudo em equilíbrio. Também tem a entrada de dinheiro. De repente é resolver documentações, de repente não é nada de dívida, mas é documentação, uma cidadania, alguma coisa nesse sentido. Também aí chegando para vocês aqui essa situação, para que vocês resolvam e fiquem tranquilos em relação a isso, tá? A Rainha de Terra vem trazendo para vocês, falando para vocês, olha, taurinos, você precisa desfrutar um pouco de novos ambientes. Dedique um tempo para as pessoas ao seu redor. Mas escolha uma abordagem sensata, né? Sabe aquela coisa, um assunto legal, um assunto que não tem nada a ver com meus problemas, uma outra conversa, um outro assunto. Lide com seus desafios de maneira gentil e compreensiva. Desafios vão surgir? Sim, sempre vai existir desafios na nossa vida. Mas temos que ter a compreensão para saber lidar com esses desafios. No calor das emoções, se você tomar decisões no calor das emoções, depois vem a frustração, o arrependimento. Agora, quando você está mais passivo, mais tranquilo, mais calmo, pés no chão, equilibrado, você consegue, né, lidar com os desafios que acontecem na sua vida. E muitas coisas aqui acontecem por falta de comunicação, por falta de mudança de hábitos, mudança de atitude, né? E acaba chegando ao fim, principalmente em campos de relacionamento. Então, analise bem essa questão, taurinos. O que é que está faltando? Onde houve o erro? Não adianta ficar culpando um ao outro, tem que ter uma conversa
de forma equilibrada. Aqui tem cortes a serem feitos e cortes que serão necessários, sim. Sim. E quando a gente fala corte, nem sempre é vou tirar essa pessoa da minha vida, nem sempre é isso. Às vezes eu tô cortando a mordomia do outro. Às vezes eu tô cortando a irresponsabilidade do outro. Coisas que até hoje ficou sobre as suas responsabilidades. Então aqui já vem informações muito importantes. E para que você dê seu salto de fé, vá em busca daquilo que você deseja, daquilo que você quer alcançar, você consegue. Aquilo que você deseja já existe no campo energético, já existe no campo vibracional. Basta você acessar esse campo. E como é que você acessa esse campo? É você se vendo já nessa realidade, vivenciando essa realidade. E quando você faz isso de forma profunda, você consegue sentir até o aroma do ambiente, daquela realização, daquele momento que você se vê realizado. Você traz para a sua realidade aquilo que você quer. Pensem nisso, taurinos, porque é de grande valia para vocês essa semana. E não só essa semana, o mês de fevereiro pede muito para vocês. Vocês vão ter meios para remover obstáculos, equilibrar toda essa situação, fazer as decisões da melhor maneira possível que te favoreça. E isso vai equilibrando a sua vida no geral. Vamos ver o que o baralho cigano traz como complemento. Olha aí, a cegonha na leitura de vocês. Tem algo sim chegando para vocês, algo trazendo muita alegria, muita felicidade. Se prepare para novidades e mudanças aí na energia de vocês. Aqui tem uma chave. A chave sendo entregue na mão de vocês. Essa chave cabe a você abrir as portas ou fechar. Essa chave pode ser de algo material, sim. A chave da minha casa própria, a chave do meu apartamento, a chave do meu carro, a chave da minha moto. É uma realização, é uma conquista. Porém, essa chave também fala de descobertas, segredos sendo revelados para vocês. Mas é uma chave que traz soluções. Então aqui tem a oportunidade de vocês resolver qualquer questão na vida de vocês que esteja aí trazendo dor de cabeça, trazendo preocupação, estava trazendo desentendimento, conflitos. Agora vocês conseguem resolver. A carta das montanhas, olha só, a Índia falou que tinha alguma coisa aí chegando para vocês em questões de assuntos burocráticos, assuntos de justiça, está aqui. A carta das montanhas, ela fala de obstáculos, dos desafios que vocês vão enfrentando. É como se tivesse parado, né? As coisas parecem que não caminham. As cartas falam, mas parece que não caminha. Não, existe um bloqueio, existe aí também a sua autossabotagem. Então preste atenção nisso, veja se você não está se sabotando. Porque se está tudo parado é porque tem algo que está errado. Busque ajuda, porque eu vejo que vocês vão buscar ajuda, conselhos de pessoas que possam lhe orientar em decisões que vocês vão tomar. Vocês vão em busca de ajuda e essa ajuda vem para vocês. Aqui já vem falando as montanhas, ela fala de assinatura de documentos, papéis, questões de distanciamento. Às vezes são coisas que estavam lá do passado, há tempos que vocês estão tentando resolver. Coisas do passado retornando para vocês, tá? E isso aqui faz com que você se desprenda daquilo que não está te fazendo bem. Então tem mudanças aí para acontecer favoráveis. A carta do jardim. A carta do jardim, ela vem falando de colheita. O jardim, ele fala de locais. Olha aqui, limpeza energética, banhos de erva, como a Índia falou, favorável para vocês. Aqui tem encontros, aqui tem reuniões. O jardim, ele fala de vocês com mais pessoas e cai no campo familiar. Aqui tem encontros, aqui tem reuniões, acerto, né? Pôr as coisas em ordem, o que precisa ser feito, precisa ser falado. Resoluções em relação ao que diz respeito à família, às vezes é questões de bênção, de bens, questão de herança, assuntos burocráticos que vocês estão tentando resolver. Vocês conseguem, coisas que vocês estão pedindo aos céus. Então aqui também tem comemorações para vocês, tá? Aqui tem comemorações. A carta do jardim fala de momentos de comemoração.
propostas chegando para vocês. A carta da foice. A foice, ela fala de cortes e colheita. A sua intuição vai lhe mostrar o que você tem que cortar. Ela sai no campo profissional. Talvez seja essa timidez que você precisa cortar. Porque essa timidez acaba te impedindo de alcançar grandes oportunidades, cargos mais elevados, uma promoção, ir para um outro patamar. E vocês têm tudo nas mãos. Então, não tenha receio. O corte precisa ser cortado. Olha aqui. 2 vezes mensagem chegando. Então, temos mensagens sim chegando, oportunidades chegando, convites, respostas, descobertas. A área da saúde de você já vem falando, olha, a partir do momento que você tira essa rigidez, esse medo, essa ansiedade, né? Que fica ansioso, mas ao mesmo tempo medo, a sua saúde também vai melhorar. Aqui vem falando para vocês, olha, a espiritualidade também está se comunicando com vocês através de sonhos, através de intuição. Presta muita atenção nessa energia. E aqui tem a questão da justiça divina sendo feita na vida de vocês. Porém, confirmando aqui que tem questões relacionadas à justiça, talvez a pessoa até que já desencarnou. Às vezes ficou questões aí de herança, pensão, para resolver e agora chega isso para vocês, tá? A carta da cobra. A cobra aqui, ela não sai no negativo. A cobra aqui, claro, fique atento à inveja, a mentiras, a fofoca, a brigas, a discussões. Fiquem sempre atentos a essa energia. Mas a cobra, ela vem falar do seu trocar de pele. E ir para o novo, é a hora de você se renovar. Esse trocar de pele significa se libertar dos seus medos, das suas teimosias, se libertar do ego, mudar a sua forma de pensar, as suas atitudes, sua forma de falar, porque às vezes a palavra ela fere, ela machuca, dependendo do contexto da situação. Então aqui é um renovo, é uma transformação. E o que vem para vocês vai trazer uma grande felicidade. Olha, essa transformação será muito magnífica para vocês. A carta dos livros. Os livros também falam de segredos sendo revelados, descobertas sendo feitas. Mas o livro fala da sabedoria. A solução aqui para muitos aqui está através do estudo, do conhecimento. Vocês buscando informações, aprendendo. Os livros falam de assuntos burocráticos. Aqui fala de vocês estudando muito, se esforçando. E quem não está, a oportunidade está aí. E também ele fala para vocês, olha, de assuntos que vocês estão lidando com as suas questões burocráticas, questões judiciais. Vocês encontram a solução para resolver isso aí. Então fique tranquilo que essa situação se resolve também, tá? É o momento de vocês cortarem gastos, gastarem excesso. Aqui existe o lado emocional de vocês, o coração fala de emoção. E existe aqui distanciamento, né? As emoções aí na flor da pele, é mesmo assim aquela sensação da ansiedade, aguardando algo, aguardando algum resultado, alguma resposta. Isso tem gerado ansiedade em vocês também. Porém, aqui fala de rupturas também. Aqui tem 2 situações. Para uns se entenderem em relacionamentos, outros, né? No papel, tudo bonitinho, como deve ser, como manda o figurino. E para outros, tem uma ruptura, sim. Finalização. Aqui veio a confirmação. Evite brigas, conflitos, desentendimentos no campo familiar. Tá na hora de você ser mais empoderado. Tá na hora de você impor limites. Cortar gastos desnecessários. Aqui mostra encontros. Temos 2 situações, porque eu não estou falando só com um grupo de taurinos. Aqui tem 2 grupos de taurinos ou mais. Alguns comemorando e outros conflitos, resolvendo conflitos em relação à família. Então aqui pede para vocês mais flexibilidade, principalmente no momento que vocês tiverem que tomar decisões, tá? Relacionado ao campo familiar. A carta da âncora vem uma confirmação, alguns aí cortando. Às vezes você está dentro de um trabalho aonde não está legal para vocês, mas você sai de um para ir para um outro bem melhor.
Aqui também para osso tem uma grande colheita, porque a foice também ela fala de colheitas. Então temos duas energias aqui. E vocês vão saber certinho, direitinho, porque a espiritualidade está lhe ajudando. Falando para você se valorizar, mudar a sua situação, porque tem coisa que tem que ser rápido, tá? Em relação a disputas em família, disputas em trabalho, disputas na amizade, por isso gera conflitos. A carta do urso, o urso ele fala do poder. O urso ele te dá um poder. Aqui a espiritualidade dando um grande poder. Aqui tem energia de liderança para vocês. Aqui resolvendo questões que estavam difíceis de se resolver, principalmente questões que estavam ligadas a questões de justiça. Podemos falar que aqui está falando de... o urso, ele representa muito ao lado materno, né? Essas questões onde você estava lidando com dificuldades. Aqui também pode ser vocês, essa mãe. Pode ser vocês muito sobrecarregado, carregando fardos, pesos. Olha lá as responsabilidades. Então está na hora de equilibrar tudo isso. E também tem informações. Aqui fala de aquisições de bens. O urso traz aquisições de bens. Ele fala de inveja, fala. Mas nem sempre o urso está no negativo. Precisamos entender quais são as versões que o urso, a energia do urso traz para vocês. É hora de você pôr rédeas na sua vida. Por ordem. Questões que estavam muito difíceis aí de resolver, vocês conseguem resolver agora. Isso vai trazer uma suavidade, vai trazer uma clareza para vocês, vai trazer uma tranquilidade. Isso aqui se finaliza para vocês. Tá? Quem está mexendo em questões de divórcio, olha aí, também finaliza. Agora sai e finaliza. A carta das nuvens falando, olha, vocês estavam buscando uma luz no fim do túnel. E essa luz chega agora para vocês, ok? E é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Axé Namastê e até o próximo vídeo.